E se você se tornasse um alvo simplesmente por ser bonito? Nesse episódio, Thomas Sweet vai te surpreender. Ele foi considerado um dos incendiários mais prolíferos e perigosos da memória americana. Os detetives tinham 1 milhão de perguntas para ele, que ele não tinha nenhum interesse em responder. Os detalhes do começo ao fim e a verdade por trás da força que soprou as chamas que tomaram conta de Washington. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e nós hoje estamos no 4º episódio da minissérie Na Mira de Incendiários, e hoje eu vou trazer tudo sobre Thomas Sweet. Eu vou te contar do início essa história e você vai ficar pasmo com a metodologia desse incendiário em série. Eu já tô falando o nome dele porque não tem como esconder, a história começa com ele mesmo, e eu tenho certeza que se você ainda não se inscreveu no canal, você precisa se inscrever agora. Aproveita e já deixa o seu like, comenta aqui embaixo e a gente se vê depois dos comentários. Nas primeiras horas da manhã de 11 de janeiro de 1985, Thomas Sweet, um jovem cozinheiro de 30 anos, havia terminado seu último turno no Roy Rogers e saiu caminhando pela Florida Avenue. Uma leve neve cobria as ruas e ele começou a sua caminhada regular de frente com aquele inverno opressivo. Na calçada, ele avistou um estranho caminhando em direção oposta. O homem o cumprimentou quando passou por ele e o Thomas acenou com a cabeça. Esse homem desconhecido parecia estar na casa dos 30 anos e ele tinha uma aparência muito atraente. Thomas gostou desse homem imediatamente. Enquanto esse desconhecido andava em direção a noroeste, Thomas se virou e passou a segui-lo. Ele decidiu que queria conhecer esse desconhecido. Ele seguiu esse estranho enquanto ele passava pelo trem, pelo viaduto, pela New York Avenue, pelo North Capitol Street e até o fim do seu destino, uma casa germinada de tijolos, em Quincy Place. Thomas observou o homem entrar e naquela hora do dia ele estava sozinho na rua e então ele retomou seu caminho de retorno para casa, que era mais longo ainda. E enquanto ele ia para casa, ele caminhava cada vez mais rápido, animado por um encontro que ele teria com aquele desconhecido. E ele dizia para si mesmo que ele veria aquele homem pelo menos mais uma vez. Quando ele chegou em casa, Thomas tirou seu uniforme, pegou o carro da sua irmã emprestado e foi em direção à casa daquele desconhecido. E durante o trajeto ele fez apenas uma parada no posto de gasolina, onde ele pegou uma garrafa de refrigerante de 2 litros e encheu com combustível. Em seguida ele deu continuidade ao seu trajeto. Ele estacionou o carro perto da Quincy Place e saiu, dirigindo-se à casa do desconhecido. Na varanda da frente ele começou a despejar gasolina em frente à porta. Posteriormente ele começou a empurrar a gasolina com uma toalha e quando ele terminou de fazer isso, ele tampou a parte de baixo da porta com essa toalha, acendeu o fogo. O Thomas então voltou para o carro da irmã e ficou observando tudo pela janela. E o terror começou a se desenrolar dentro da casa. O homem desconhecido despertou e quando ele abriu seus olhos, ele viu o quarto em chamas. No mesmo andar estava sua esposa, sua filha, sua enteada e no porão de baixo estava o seu filho e o seu enteado. O Thomas começou a circular o quarteirão com o carro neste momento, quando então ele avistou aquele desconhecido saindo desesperado apenas de cueca. Antes de ir embora, o Thomas ouvia um dos meninos que estava no porão gritando e ele chegou a considerar ir tentar salvar a criança, mas não fez. E esse desespero todo o motivou a fugir da cena e não acompanhar mais o incêndio que havia causado. Demorou mais de 45 minutos para os bombeiros conseguir controlar o fogo. Milagrosamente, os 2 meninos escaparam ilesos e as 2 meninas conseguiram sair por detrás da casa. Infelizmente, elas estavam com queimaduras muito severas. Mas a mãe não foi encontrada em lugar algum ali fora. Os vizinhos foram se reunindo na frente da casa enquanto os bombeiros classificavam os destroços e algum tempo depois um grande choro se instalou ali na frente quando os oficiais encontraram um corpo de uma mulher. Posteriormente, o médico legista determinou que a causa da partida foi por queimaduras e asfixia. O investigador atribuiu a causa
como um cigarro que havia sido deixado de forma descuidada no segundo andar. Nos noticiários pareciam que era apenas mais um incêndio triste e desnecessário que havia ocorrido na cidade. E enquanto Thomas via as notícias, ele aprendeu o nome do homem que ele deixou viúvo. Era Roy Picott. E ele também aprendeu o nome da falecida esposa, Bessie May Duncan. O Thomas disse que ficou triste ao saber do fim trágico que a senhora Duncan teve. Mas em sua mente, ele sabia que ela era apenas um dano colateral que teve que acontecer para as suas fantasias poderem se realizar. Esses e outros detalhes fortíssimos, bastante descritivos, vieram à tona através de uma série de cartas que o repórter David Jameson trocou por mais de um ano com Thomas Sweet. Inicialmente, David enviou uma carta para Thomas quando ele já estava preso, dizendo que era apenas um repórter e que havia começado a escrever sobre o incendiário misterioso a partir de 2004. E agora que Thomas estava preso, ele gostaria de saber mais sobre a sua vida. O David nem imaginava que o incendiário não era tão recente como todos pensavam. Na verdade, a sua onda de crimes começou em 1983. Seriam muito mais do que 25 anos até que alguém conseguisse parar esse homem. Tive o prazer de obter sua carta e espero que esse possa ser o começo de algo bom. Aparentemente ajustado, ele assinou interno Tom, número 3879-2037. Essa troca de cartas durou mais de um ano, numa frequência praticamente que diária, e muitos detalhes bastante pessoais emergiram entre as palavras do Thomas. Ele destacou sobre a sua família, sobre a sua solidariedade, sobre a sua fé em Deus. Todas as suas notas foram preenchidas e escritas com a mesma gentileza e cuidado manso de sempre. O Thomas, ele acompanhou todas as notícias sobre seus incêndios. Ele chegou a ter um diário onde ele escrevia meticulosamente sobre cada acidente que ele provocou, e ele sabia que um dia, quando fosse preso, as autoridades iriam querer esse diário, porque ele sabia que Deus Todo-Poderoso, como ele descreveu, queria que ele parasse, e por isso usou os agentes da ATF para colocar um ponto final na sua onda criminosa. Ele descreveu que ao longo desses 30 anos de incêndio, ele estava cansado, e antes de ser preso, ele havia concluído que a prisão não deveria ser tão ruim quanto a vida que ele estava tendo. Mas ele disse, queira você acreditar ou não, que a vida na prisão é praticamente a mesma que ele tinha antes. A única diferença é que ele não era livre para ir e voltar quando quisesse. Os investigadores que interrogaram o Thomas quando ele foi preso ficaram chocados com a sua memória detalhista acerca dos incêndios que confessou. Sua precisão era tamanha que elas batiam exatamente com os registros de arquivamentos policiais. A troca de cartas entre o Thomas e o David acabou abruptamente quando a última carta que o David recebeu dizia o seguinte: ok, é melhor eu parar por aqui porque os meus pensamentos estão descontrolados novamente. Cada relato fazia com que o Thomas revivesse a sua excitação doentia. Em suas cartas, o Thomas confessou uma série de incêndios do qual ele jamais havia sido responsabilizado e dos quais os detetives sequer imaginaram que ele havia sido o autor. Em um dos escritos, o Thomas relatou que algum dos incêndios ele começou por amor. E ele diz que muitas pessoas não poderiam compreender se não conhecessem a sua história. Mas não era apenas amor que motivava os incêndios, haviam muitos motivos, incluindo sensações positivas ou negativas. Às vezes ele via um homem dirigindo um carro e ele não gostava que esse desconhecido estava neste carro. Então, quando esse desconhecido saía do carro, ele ia e incendiava o veículo. Algumas das casas no qual ele provocou o fogo, ele gostava muito do estilo, do designer, da pintura, e ele sonhava que essa casa poderia ser sua, então ele a destruía através do fogo. Algumas das suas fantasias principais era ver as pessoas lutando pela sua vida e saindo pela janela. Ele sentia que essas pessoas necessitavam da sua ajuda, então ele ficava e assistia. Mas o pesadelo em Washington estava para começar.
Em 1992, ele alugou um apartamento no segundo andar de um prédio. Era um bairro relativamente pobre, ficava próximo à Avenida Martin Luther King Jr. E o Thomas era bem cívico, mas nada sociável. Ele não era o tipo de bater na porta de um vizinho para começar uma conversa, um bate-papo. Em vez disso, ele gostava de cuidar da propriedade do seu prédio. Ele cortava a grama, limpava o lixo do beco, da calçada. Quando bêbados locais ajudavam a recolher o lixo, ele os recompensava com cigarros e bebidas. E ele também estava muito orgulhoso do seu talento de designer de interiores. As pessoas que visitavam seu apartamento diziam: "Uau, seu apartamento é muito bem decorado." Eu gostei disso. Mas não importa quantos elogios o Thomas ouvisse, para ele não mudava nada. Ele continuava com aquele sentimento triste, vazio por dentro. E o único jeito no qual fazia se sentir melhor era fazer com que ele saísse e colocasse as chamas. Pessoal, eu quero falar rapidinho. Eu não estou romantizando, eu estou aqui descrevendo conforme as cartas do David e do Thomas. Então, é uma série de absurdos que vocês vão continuar ouvindo pra frente. Em nenhuma maneira eu estou dramatizando, eu estou contando da forma como foi revelado. Por isso, tá nesse tom que vocês estão ouvindo. Nos dias de folga, ele lia muitos livros de autoajuda, de desenvolvimento, de designer. E ele se tornou um mestre de apartamentos renovados. Também, seus dias de folga, ele passou a trabalhar em aptos. Ele fez cozinhas, pisos, paredes, armários, molduras. Ele acabou ganhando muito dinheiro com isso. E naquele bairro onde ele morava, o Thomas sentia que ali era o seu lugar, que ali era o seu mundo. As pessoas eram amigáveis, eram despreocupadas, não tinham muito dinheiro. Ele era gentil, prestativo, formidável. E esse era o lado bom que as pessoas conheciam. Mas quando a escuridão caía, a outra pessoa que vivia dentro dele emergia para a noite. Mas ninguém se deu conta que assim que o Tom havia acabado de se mudar para o LeBow Street, o bairro havia começado a arder. Foram incêndios em edifícios vagos, residenciais, lojas. Ele queimou até mesmo a garagem que ficava por detrás do apartamento dele. Nem mesmo as agências de viagem escaparam. Ou então as pequenas lavanderias de bairro. Teve uma vez que ele cortou o cabelo e ele não gostou do corte. Então ele voltou à noite e incendiou a barbearia. A barbearia se recuperou, o dono reconstruiu. Aí ele voltou e incendiou de novo. Ele gostava de barbearias porque haviam muitos homens atraentes. No decorrer dos anos, o Thomas foi iluminando boa parte do lado leste da cidade e durante essa década, ele jamais entrou na mira da polícia, sequer passou por uma lista de suspeitos. Os investigadores entraram numa empreitada apavorante. A cidade estava tendo mais de 200 incêndios por ano e tudo piorou ainda mais quando Thomas comprou seu primeiro carro, um Toyota, em 2001. Ele começou a se aventurar no Sudeste, no Nordeste, bairros de classe média bem acolhedores, inclusive o condado de Prince George, que se tornou um dos seus pontos preferidos para causar incêndio. Ele causou um fogo astronômico em Saltville, que causou um prejuízo de $1 milhão por conta de uma explosão de oleoduto. Esse incêndio foi tamanho que podia ser visto e ouvido a quilômetros de distância. No começo, durante muito tempo, cada incêndio para o Thomas era como se fosse a primeira vez. E antes de soltar o fósforo, ele sempre pedia perdão para Deus pelo que ele estava prestes a fazer. Mas na primavera de 2003, alguns oficiais de DC e de Prince começaram a trocar cartas. Eles perceberam que uma onda de incêndios criminosos estavam acontecendo entre as suas fronteiras. E haviam muitos recursos em comum. As casas, em sua maioria, eram isoladas. E os incêndios começavam nas varandas ou na frente da porta. E sempre se iniciavam de madrugada. Testes forenses de laboratório determinaram que cada incêndio havia sido começado com o mesmo dispositivo, que na época era considerado um tipo de jarro plástico, talvez um recipiente de leite ou de suco. Então esse recipiente era abastecido num posto de gasolina, colocado em um saco posteriormente e o incendiário levava até o seu próximo local de ataque. As vítimas pareciam não ter nada a ver uma com a outra e os investigadores começaram a construir um mapa com as localizações de todos os incêndios. Foi um processo conhecido como um perfil geográfico. Então essa configuração ela tinha o objetivo de indicar ou demonstrar alguma coisa sobre a vida do incendiário. Mas com o passar do tempo,
pegou. Esse mapa teve que se expandir, fogos começaram a surgir para todos os lados, mas os detetives notaram que o padrão inicial era que o incendiário gostava de bairros pobres e humildes. Em meados de julho de 2003, o ATF, a legislação local, as autoridades iniciaram oficialmente uma caçada que seria muito exaustiva e muito longa. Para saber mais como esses incêndios se desdobravam, os agentes começaram a recriar os modelos dos dispositivos que o incendiário usava e eles começaram a praticar uma encenação em laboratórios de campo ou em uma casa que já estava programada para ser demolida. E eles ficaram muito surpresos com o que encontraram. Quando o pavio foi aceso, o jarro de galão cheio de gasolina não acendeu como eles esperavam. A gasolina em si não queimava, os vapores sim. A abertura estreita no topo da garrafa permitia que apenas alguns vapores escapassem por um período de tempo. A própria gasolina, ela agia como refrigerante, então ela deixava o dispositivo queimar tão lento e tão estável quanto uma lâmpada de querosene. Podia demorar até 21 minutos antes do jarro plástico derreter. Então isso permitia que a gasolina se espalhasse por toda a varanda, e assim que isso acontecia, permitia que o fogo alcançasse o revestimento de alumínio ou madeira, dando tempo para provocar um incêndio completamente devastador. Um dos investigadores principais, Scott Fulkerson, ficou chocado e fez uma declaração dizendo que era uma linha de aprendizado que com certeza o incendiário estava tendo ou já havia tido há muito tempo. Então, por esse nível de educação relacionado ao fogo, eles concluíram que o incendiário já estava atuando há muito tempo, mas eles sequer imaginavam que era muito mais tempo do que sequer sugeriram. Apesar da inteligência do Thomas, tinha uma falha nos seus incêndios. Então, o pavio que ele usava para iniciar o fogo era o pedaço de uma das suas próprias roupas. Ele não percebeu que toda vez que ele amarrava um pedaço de utensil numa jarra, ele corria o risco de implantar um DNA na cena do crime. Outro descuido do Thomas em setembro de 2003 iria dar aos investigadores mais uma chance. Por volta das 3h30 da manhã, 3 jovens que tinham saído para festejar estavam retornando para casa quando viram um homem estranho sentado no alpendre da varanda. E então, depois de uma breve troca de palavras, o homem se jogou e foi embora, como se tivesse perdido e confuso. Só que o Thomas deixou para trás uma jarra com gasolina e um pedaço de pano amarrado na tampa. Quando os meninos viram isso, o instinto deles disparou. Eles ficaram acordados até de manhã, temendo que este homem, no caso o Thomas, retornasse. E quando a sua mãe chegou em casa, imediatamente eles contaram a ela o que havia acontecido. Ela contatou a polícia. Posteriormente, os meninos foram capazes de descrever o rosto do Thomas para os investigadores. Isso levou para o primeiro esboço suspeito e para o retrato falado. Quando os investigadores foram analisar a cena da varanda, eles encontraram um fio de cabelo e no laboratório, quando eles realizaram testes de DNA, eles determinaram que aquele fio de cabelo era de um homem afro-americano. Então eles começaram a imaginar um perfil psicológico. Eles traçaram que era um homem solitário, cheio de ansiedade, prejudicado por uma enorme sensação de fracasso, de vazio. E no que diz respeito ao perfil psicológico, eles foram praticamente certeiros. E 20 anos depois daquele incêndio que eu abri o caso relatando para vocês, o Thomas ainda trabalhava em fast food. Só que agora era no KFC. Ele começou no KFC mais ou menos em 1993 e acabou ficando conhecido como um dos melhores cozinheiros do KFC na área metropolitana. Esse fato não impressionou muitas pessoas, mas era muito importante para o Thomas. Basicamente, dá para definir que seu trabalho também era sua vida. E normalmente em fast food, o trabalhador ou ele desiste ou ele é demitido. Tudo isso acontece dentro de um período de 4 meses. Só que o Thomas, surpreendentemente, permaneceu 12 anos atuando dentro dessa franquia. A maior parte desse tempo ele pairou sobre as grelhas, fritadeiras e um excelente trabalho para manter a cozinha limpa. Os novos funcionários que chegavam viam aquela cozinha imaculada, irrepreensível, completamente limpa. Inclusive, funcionários que foram entrevistados posteriormente viam no Thomas um mentor pela responsabilidade, pelo exemplo que ele passava no ambiente de trabalho. Jerry Brandt, que trabalhou com o Thomas por mais de um ano, disse o seguinte: todo mundo reclamava, mas ele não. Ele estava lá todas as manhãs, às 6 horas, fazendo inventário. Tudo
Tudo que ele fez foi tão legal, ele sabia onde estava tudo, ele traria café e donuts para todos, todas as manhãs. Ele era o cara mais doce. E em todo o tempo que passamos juntos, eu só me lembro dele ter erguido a voz apenas uma vez para chamar a atenção de um colega de trabalho. O Thomas disse que considera a KFC um pouco responsável pela forma trágica como a vida dele terminou. Ele disse que nos primeiros anos ele não tinha um motivo real para viver. Eu estava onde estava, demonstrava estar contente e fazia bem o meu trabalho. E demorou alguns anos até reconhecerem o meu valor. E então, quando esse reconhecimento começou a chegar, ele começou a galgar, se tornando supervisor de turno, gerente assistente e até mesmo gerente de unidade. Ele declarou também que a KFC foi muito estressante e que havia pouco tempo para ele fazer outras coisas. Praticamente não havia tempo para mais nada, foi o que ele disse. Mas o Thomas disse que vivia um dia de cada vez. Embora ele ouvia comentários da família ou de outras pessoas, que trabalhar em um restaurante de frango não era o ideal. Um dos trechos que eu destaquei da carta dele, que eu achei interessante para trazer aqui para vocês, é que quando os familiares também falavam que trabalhar num restaurante de frango não era um trabalho real, ele disse que isso feria demais seus sentimentos, porque ele dedicava muito tempo ao restaurante. Então, alguém dizer, olha, isso não é um trabalho de verdade, o magoava profundamente. Ele já tinha cerca de 50 anos, 15 anos de serviço, e ele não conseguia se ver administrando um fast food até os 60 anos. Era particularmente exaustivo. Além de ser estressante, ele disse que provavelmente teria um ataque cardíaco, como seu antecessor teve. A rotina dele era acorde, coma, vá para o trabalho, volte, durma, coma, vá para o trabalho e sempre essa mesma rotina. Claro, paralelo às aventuras incendiárias que ele tinha. Desde criança ele se sentia diferente, estranho, excêntrico. Ele chegou a afirmar que pensava que seria a única pessoa bem-sucedida da família. Ele cometeu alguns delitos quando era pequeno, roubou alguns lixos, roubou alguns carros. Uma das coisas que ele relatou foi que roubava pão de fermento do lixo, no caso de bairros onde moravam pessoas brancas, e ele trazia para casa para experimentar, mas não tinha necessidade disso, a família não passava fome. Um fetiche bem perturbador que acabou se desenvolvendo foi um pensamento que ele começou a ter com relação a sapatos grandes, sapatos masculinos. Então, sapatos de couro ou então botas o deixavam bem alucinado, vamos dizer assim. Então, ele começou a roubar os sapatos do tio e começou a fazer coisas que eu não vou dizer aqui. Posteriormente começou a pegar sapatos do seu pai e dormir com os sapatos do pai quando o pai estava fora. Uma outra coisa que ele mencionou também foi que, inclusive isso eu separei isso para poder falar sobre isso na análise no final, é que quando anoitecia ele saía de casa, dava a volta para observar o pai pela janela, deitado na cama e lendo jornal. E aí ele ficava fantasiando que ele ia dominar os sapatos grandes que o pai tinha. Ninguém na família descobriu essa obsessão que ele tinha. As fantasias que ele começou a ter do pai são bem perturbadoras, eu não vou descrever aqui, mas isso evolui para o que vocês estão pensando. Mas sempre os sapatos estavam nessas fantasias. As cores que destacavam eram marrom, meio com reflexos de laranja, alguns no estilo militar, e ele ainda mencionou na carta que se perguntava de vez em quando se o seu pai ainda tinha esses sapatos. Em todos os anos que ele ficou ali no Lebaon, ele não teve encontros especiais, ele não saiu para namorar. Ele relatou que na época que morava no Lebaon, ele nunca teve um relacionamento especial, um relacionamento amoroso, mas que houve alguns encontros de uma noite e alguns relacionamentos mais na área da amizade que se estenderam por algum tempo, mas todos de forma bem curta. Lembrando que nunca foi estabelecido especificamente se ele tinha um quadro de homossexualidade ou não. Isso ele próprio não soube definir. Para ele, ter um relacionamento romântico, um relacionamento normal, era uma coisa distante. Algumas experiências que ele teve, por exemplo, ele escolheu uma pessoa e ele gostava de caminhar com essa pessoa, mas não gostava de vê-la com frequência. E uma parte dessas experiências assim, escolhidas num dedo aleatório, terminou violentamente, pelo que ele descreveu. Algumas envolveram até polícia e outras ele resolveu o assunto com as próprias mãos. Palavras dele. Em uma das cartas, ele expôs que jamais se sentiu amado pela família. Embora a família dele o visite na prisão,
Ele relatou que diz para os familiares que os amam, mas que ele não sente isso de verdade e que ele não consegue acreditar que a família o ama, mesmo quando eles dizem que o ama. Quando ele começou a descrever essa parte, a forma como ele passou a observar esses detalhes era de uma forma negativa. Ele chegou a descrever que acreditava que a família fingia nas visitas, fingia por telefone e que ele podia ver isso na expressão dos rostos da mãe, dos irmãos. A coisa que eu já vou falar aqui que eu não acredito, porque não faz sentido a família ficar visitando ele na cadeia, mesmo depois de tudo que ele fez, se não amasse. Ele gostava de homens com um porte de estrutura atlética. E às vezes ele sentia atraído de uma forma super misteriosa pelo tamanho dos pés desses caras. Então ele tinha até um número de tamanho específico. 2, na verdade. Ele também se sentia atraído pelo jeito de andar. E ele até relatava detalhes sobre dedos dos pombos. No caso, a forma como ele descrevia esses homens e que um certo jeito de andar podia fazê-lo até desmaiar. Ele diz que teve um amigo especial. Eles costumavam ir em clubes juntos, bebiam, fumavam e durante todo esse tempo ele sentia que tinha uma necessidade de ser amado por jovens de rua. Então ele mesmo disse que não se considerava um bandido, porque de fato ele não era. Mas ele sentia que precisava ser amado por bandidos. Então depois que ele saía desses clubes e saía com esse amigo, o amigo perguntava se ele ia precisar usar o carro no dia seguinte. Acho que o amigo pediu o carro emprestado, não entendi muito bem, e ele dizia que sim, ele sempre dizia que precisaria do carro. E aí numa noite ele estava cruzando uma avenida quando ele viu um rapaz chamado Troione, e segundo Thomas eles se tornaram melhores amigos, até que ele se tornasse obcecado pelo Troione, o que o levou a tomar uma decisão intensa e absurda. O Troione era um boxeador, segundo ele era muito bonito, e costumava ir ao apartamento dele para eles assistirem uma série de TV da época juntos, então toda semana eles assistiram um episódio dessa série. E numa noite específica ele invadiu o porão onde esse rapaz morava, que ficava embaixo da casa da tia, roubou todas as roupas dele, tirou os tênis, entre parênteses ele escreveu que algum desses tênis ele havia dado para o rapaz. E como ele ficou muito atraído pelo tamanho dos sapatos que o moço usava, ele decidiu pegar todos e ele gostava de sentir o cheiro, o odor, e ele passou a dormir com esses sapatos. No dia seguinte ele invadiu o porão novamente e ateou fogo. E ele continuou sua vida normal. Era um trabalhador que ia para a igreja, fazia caridades aleatórias, dava boa tarde para os vizinhos. Mas então os investigadores decidiram que iriam armar uma cilada. Houve um incêndio em junho de 2003 que fez com que os investigadores armassem a cilada, e eu vou descrever para você qual foi. Esse incêndio foi muito macabro porque acabou tirando a vida de Lou Edna Jones, de 86 anos. Inicialmente, os investigadores achavam que o incêndio era acidental, só que quando eles descobriram que foi criminoso, então eles logo tinham certeza e convicção de que era um incendiário. E nessa mesma noite já havia acontecido um incêndio 50 minutos antes, de um lugar próximo àquele. Então, para os investigadores, significava que o incendiário misterioso não tinha problemas em provocar incêndios próximos ao outro. E eles tiveram a certeza que o incêndio posterior seria também por aquela região. O Davi, o repórter, ele foi investigar essa casa e a casa estava do mesmo jeito, estava carbonizada. O Thomas descreveu que tinha amado o designer branco, o revestimento de madeira, as vidraças azuis. Infelizmente, depois do incêndio, a família nunca mais retornou para aquela casa e ela estava abandonada, tampada com algumas tábuas. O único sinal de que alguém havia morado naquela casa foi o memorial que fizeram na calçada em homenagem à Mama Lou, que era a forma como era chamada. Havia um plástico rosa, branco, as flores estavam agrupadas na cerca e estava escrito de 1916 a 2003. O David, ele tirou algumas fotos da propriedade e enviou para o Thomas para que ele descrevesse com mais detalhes o que motivou especificamente a causar o incêndio. A família Jones nunca soube o porquê o Thomas havia feito aquilo. Quando o Thomas respondeu, David, ele disse o seguinte: as suas imagens são claras e brilhantes e deve ter sido um lindo dia para ter tirado essas fotografias. Ele disse que para ele não era surpresa que a casa da Lou Jones continuava da mesma forma. Ele destacou o seguinte: alguém está cortando a grama, mas as ervas daninhas estão crescendo e a varanda da frente praticamente desapareceu
completamente. Ele disse que essa era a casa em que ele mais pensava a respeito, porque havia ocorrido. Ele disse que não eram suas intenções, mas antes de provocar o incêndio, ele sabia que o fogo seria arriscado para todas as pessoas que moravam ali. O incêndio começou por volta das 4h30 da manhã e tinham pessoas acordando e indo para o trabalho, mas ninguém o viu. Nem o entregador de jornais, o motorista de ônibus. E antes dele começar o fogo, ele ficou muito tempo sentado tentando acalmar os seus próprios nervos. Ele queria resistir àquele incêndio por conta do possível risco. Ele diz que somente com essa casa ele teve muita relutância, com nenhuma das outras. Esse estágio pensativo dele ali na frente da casa durou cerca de 30 a 40 minutos, o que foi o mais longo de toda a vida dele. Ele diz que é um incêndio muito difícil de pensar e que ele ficou muito triste. Ele também diz que sempre ora a Deus pedindo perdão por aquele incêndio e que ele também possa, no caso, o Senhor, conforte a família que teve que enfrentar todo aquele luto que possivelmente está sofrendo até hoje. Uma coisa que o ajudou muito a refletir sobre isso, que ele escreveu essa questão ali na carta, foi que um dia antes de escrever, ele havia recebido a sua mãe e o seu sobrinho como visita na prisão. E ele não pôde deixar de pensar como era não ter uma mãe. E aí ele deu um detalhe perturbador. Foi, na verdade, um neto da Lou Jones que o fez retornar àquela casa para incendiá-la mais tarde. Ele estava passando de carro e aí então ele viu o neto da Lou ir até a caixa de correspondência. E ele ficou muito impressionado com o porte físico do rapaz. Ele mencionou especificamente a construção muscular e por isso ele queria conhecer esse moço. Então ele decidiu que ele teria que, para conhecer, seria através da fantasia de provocar um incêndio. No caso, ele imaginou que o rapaz ia pular da janela e vir até o seu encontro. Mas aí quando ele foi para casa e ligou a TV para ver as notícias, ele ficou arrasado quando viu a fatalidade que tinha acontecido com a vovó. Mas ele diz também que ficou fascinado pelo tamanho, pelas proporções que o incêndio acabou tendo. A fumaça havia sido um dos instrumentos mortais e os pezinhos dela estavam bastante queimados, o que revelou que ela havia tentado escapar desesperadamente daquele quarto. A essa altura, os investigadores já tinham certeza que ele devia estar acompanhando as notícias e que nada iria pará-lo. E eles estavam certos, nada iria parar o Thomas. Isso só reforçou a teoria dos investigadores que ele já estava atuando muito antes de 2003, então eles abriram a linha do tempo, então eles começaram a visitar os bairros onde outros incêndios haviam acontecido e começaram a puxar livros de registros de incêndio até de décadas anteriores. Só que pegar um incendiário em flagrante era praticamente impossível. Então eles armaram uma espécie de tocaia esperando que o incendiário realizasse seu próximo incêndio. E quando alguém ligou para o 911 para relatar que a frente de uma varanda em Otis Street estava pegando fogo, os investigadores tiveram sua deixa. Então uma força-tarefa inteira foi para esse local. Os investigadores foram bloqueando os arredores, bloquearam a área e começaram a vasculhar todas as direções, mas de nada adiantou. O incendiário havia desaparecido. Nessa altura do campeonato, já havia mais de 55 agentes trabalhando nesses incêndios. Esses 55 foram para as ruas para ficar de vigia a noite inteira. Eles ouviam diferentes tipos de rádios para cobrir inúmeras jurisdições e eles sequer conseguiam chegar perto do Thomas, enquanto o Thomas estava passando pelos agentes sem ele sequer imaginar quem ele era. De um jeito ou de outro, o Thomas sempre estava um passo à frente. Só para vocês terem noção, nessa fuga, o Thomas passou pelo carro policial onde tinha 2 agentes que estavam visivelmente exaustos e abatidos, e o Thomas conseguiu passar sem que eles o vissem. Ele relatou que ele amou ver aquelas luzes azuis e vermelhas piscando. Ele ficou super empolgado com a quantidade de carros de polícia que havia sido enviado, a correria dos bombeiros, a agitação em tirar as mangueiras, as pessoas se reunindo para assistir, os bombeiros tentando apagar o fogo. E conforme a polícia foi tentando manter esse padrão nos próximos incêndios, ele sempre estava por perto, ele começou a se familiarizar com os investigadores, com os policiais, com os bombeiros, e ninguém nunca o via. Ele era um fantasma que desaparecia quando queria e aparentemente era intocável. Aí o Thomas começou a incendiar em outros bairros. Logo os investigadores perceberam que o Thomas estava nitidamente querendo desafiar todo mundo. Então, um pouco antes das 5 da manhã de
2003, ele acendeu um galão de gasolina numa casa em Alexandria. Até oficiais da Virgínia foram convocados como força-tarefa e se envolveram nessa investigação porque ela estava tomando muitos caminhos. Então, um dos investigadores começou a pensar, e se talvez estiver faltando alguma coisa? E se tiver alguma outra questão acontecendo aqui? Como tinha muitas teorias dessa circulação que o Thomas fazia por todas as áreas, os investigadores começaram a acreditar que ele mudou de endereço porque talvez eles estivessem perto da residência, do local onde ele morava. Mas na verdade a expansão psicológica que estava no Thomas foi que para ele já tinha sido entediante, já tinha ficado um tédio incendiar nos mesmos bairros. Então por isso ele decidiu ir para lugares onde ele nunca tinha provocado fogo até então. E conforme outros incêndios foram acontecendo, os investigadores foram nas empresas para tentar conseguir gravações de segurança. Então os investigadores conseguiram uma fita de um hotel próximo a um incêndio, e o que eles viram nas gravações os deixou perplexos. Na filmagem, estava vindo um caminhão e estava correndo para apagar aquela fogueira, que ficava piscando as luzes do farol pro caminhão de bombeiros. Eles ficaram tão chocados com por que alguém faria isso. Então ali eles tinham certeza que o Thomas estava escancaradamente afrontando todo mundo. Os agentes, eles fizeram tudo o que podiam para aprimorar o vídeo para conseguir a placa do carro. Chegou no ponto deles enviarem a filmagem para a NASA, mas infelizmente a placa e a marca do carro estavam irremediavelmente granulados. O Thomas, ele estava no volante e ele zombava dos bombeiros alegremente. Foi espantoso. Em 6 de fevereiro de 2004, o Thomas começou a se aventurar por Alexandria, pelo condado, e ele decidiu atear fogo num prédio residencial. Então, quando era o dia dos namorados, ele decidiu acender o fogo no mesmo esquema. Enrolou o pano ali na tampa do galão com gasolina e colocou na escada do prédio. O fogo começou entre o primeiro e o segundo andar, então isso bloqueou a fuga dos residentes. No caso, teve uma mãe que pegou as 2 filhas e não quis nem saber, ela acabou passando pelo meio do fogo com as 2 filhas. Enquanto observava tudo lá de fora, o Thomas viu uma mulher mais velha com a cabeça para fora da janela e aparentemente se afogando na fumaça. Em uma das cartas ele disse: "Ainda posso vê-la". O prédio não foi totalmente consumido pelo fogo. Infelizmente essa senhora não resistiu. Uma coisa também foi que o jarro plástico nunca também pegou fogo totalmente. Então, tinham sobrevivido incrivelmente ao incêndio uma sacola de plástico, o jarro e uma amostra de um par de calças que ele usou para fazer a amarra ali na tampa. Esses itens foram para o laboratório criminal e mesmo que a calça foi queimada e carbonizada, o técnico extraiu um traço considerável de DNA que incrivelmente nunca sucumbiu ao calor. Então eles compararam esse DNA com aquele DNA daqueles meninos que haviam se deparado com o Thomas anteriormente e ambos batiam. E nas primeiras 24 horas, os detetives, as autoridades, a força-tarefa ficou super animada, mas depois que passou o primeiro dia, eles se deram conta que não tinham nada. Eles tinham DNA, mas não tinham suspeito, não tinham nome. No quadro de investigação, ao invés de ter uma foto de um suspeito, tinha uma dupla hélice com um código genético e um procurado. Então, algumas pessoas que traçaram o perfil começaram a crer que talvez o Thomas pudesse ter tido alguma filiação a algum tipo de autoridade, como bombeiros, militares, e da maneira mais estranha, eles estavam certos. Se o Thomas pudesse ter sido qualquer outra coisa na vida, além de um cozinheiro de fritura, ele gostaria de ter sido um fuzileiro naval. E em 1976, quando ele tinha 21 anos, ele tentou se alistar na Marinha. Ele passou no teste de aptidão, mas falhou no teste físico e viu o seu sonho ser destruído. Quando David tocou nesse detalhe com Thomas, ele revelou uma outra coisa. Ele sempre gostou de usar uniforme militar. Então, quando ele não estava trabalhando na KFC, ele dirigia para fora da cidade, para postos de recrutamento militar. E muitas vezes ele chegava lá antes dos próprios oficiais e ele ficava observando quando esses chegavam e entravam na base. E aí ele expôs um outro detalhe bem incômodo também. Ele filmava os homens entrando na base e depois ele usava essas filmagens
para um dos seus fins eróticos. Se porventura esses militares deixassem os carros desbloqueados lá no estacionamento, o Thomas ia lá, abria o carro e pegava o que ele podia, sempre o que havia ficado para trás. Então, fazendo isso durante um tempo, ele conseguiu formar um uniforme militar completo. E ele, é claro, conseguiu um sapato de couro para combinar com o uniforme. E quando ele estava em casa, ele se vestia de fuzileiro naval. E ele andava pelo apartamento jogando papel nas paredes, como se fosse um general, mas ele nunca usou o uniforme fora de casa. Ele até tinha uma estação de recrutamento favorito, porque na parte de trás do escritório tinha uma janela de banheiro. Então ele se pendurava lá e via tudo o que acontecia. E lógico que ele aproveitou também para causar incêndios por ali. Então quando alguém deixava o carro aberto, ele abria a porta e provocava um incêndio ali dentro. Ele tinha horas e horas de gravação que ele fez de todos os recrutadores, recrutas, de todos os homens que trabalhavam por ali. Depois ele gravava também os homens do corpo de bombeiros que ficava na outra rua. E ele gostava de dar um close em algumas partes do corpo desses homens. Ele gostava de filmar homens que não tinham gordura, foram essas palavras que foi usada na carta. Ele também tinha um padrão de homens musculosos, mas que não estavam dentro da forma, ou ele também gostava de filmar aqueles que tinham belos pés. Chegou num ponto dele realmente provocar um incêndio numa das estações de recrutamento militar, e as suas fantasias foram explanando para todos os tipos de funcionários públicos que usavam uniformes. Policiais, bombeiros e até mesmo motoristas de ônibus. A uma certa altura, ele também estava filmando os sapatos dos motoristas de ônibus. E ele relatou que esses vídeos inspiravam a ele ter atos de amor próprio, digamos assim. Alguns anos depois, posterior ao contato do David com Thomas, um outro bombeiro chamado Jonathan Hyde escreveu um livro, Thomas Sweet, Por Dentro da Mente do Incendiário Mais Notório de DC. Era um livro de não ficção escrito pelo Jonathan, que decidiu entrar em contato com o Thomas para que ele relatasse sua história. Então ele ficou muito surpreso com a fala mansa que o Thomas tinha, com a memória fotográfica que abrangia todos os incêndios que ele praticou. Ele detalhava com detalhes a cor das casas, aonde ele comprou a gasolina, as roupas que ele estava usando no dia do incêndio. E aí, nessa troca de conversas, o Thomas relatou que estava apaixonado por homens uniformizados, mas ele tinha, o fetiche estava na questão do uniforme no homem, não ao contrário. Então ele revelou que ele chegava a convidar homens militares para ir até sua casa, conhecer um sobrinho inexistente. Eu não sei como ele fazia isso, não sei como que militares iam para a casa dele, mas eu sei que o Thomas chegava a filmar secretamente esses homens. O Jonathan também que fez uma negociata ali com o Thomas, ele colocava dinheiro todo mês para que o Thomas pudesse comprar artigos de papelaria, comprar tênis e um aparelho de som. Não me pergunte, não sei que tipo de prisão é essa, onde a pessoa pode comprar tênis, aparelho de som e tudo mais. E também numa altura dessas conversas, o Thomas exigiu que o Jonathan enviasse fotos dele. E por conta da pesquisa, o Jonathan cedeu. Sobre o envio das fotos, o Jonathan declarou o seguinte: tenho certeza que ele usou essas fotos de maneiras que eu não pretendia que fossem usadas, mas você sabe, ele me pediu para enviar as fotos para ele. Em 2014, as conversas entre o Thomas e o Jonathan tinham atingido já um tom meio inquietante, então o Jonathan acabou interrompendo o processo. Ele disse que em algumas conversas ali por telefone já estava dando a impressão de que eles eram namorados. Jonathan disse que a esposa dele achou que a experiência foi extremamente estranha, ainda mais pelo fato dele estar ao lado dela quando ele conversava com o Thomas pelo telefone à noite. Também não me pergunte, não sei que tipo de prisão é essa onde os presos podem se comunicar por telefone à noite. O livro daí acabou sendo lançado no início de 2018. Já o David, numa série de revelações que ele foi fazendo, ele gostava de filmar os caminhões chegando e ele também relatou várias vezes falsos incêndios só para poder filmar os bombeiros num ângulo melhor, no caso os caminhões também. Ele também disse que se sentia muito confuso em relação aos policiais porque ele sentia que tinha uma atração física, mas ele também tinha um sentimento negativo em relação à polícia. Isso pode se dar por conta de uma situação que aconteceu com ele em 1984. Ele meio que foi preso por roubar
Foi uma tramóia lá que ele fez com alguém, que acabou envolvendo $2.500 em joias. Acabou que ele foi preso, outra pessoa foi presa, não entendi muito bem essa parte, mas aí ele acabou saindo sem grandes punições, porque ele fez um acordo com o governo na época para concluir um programa de desvio de ordem judicial. E aí o caso foi abandonado. Então teve essa experiência negativa que ele teve com a polícia, ou teve a outra que foi pior. E realmente aqui que eu acho que pegou. Ele nunca conseguiu esquecer os policiais que iam lá na KFC e quando ele ia anotar os pedidos, esses policiais começavam a zombar da voz suave que ele tinha. Então, esses homens uniformizados, lembrando que ele já tinha, nessa época ele já tinha começado a incendiar, zombavam da masculinidade dele. Sabe o que ele fez, gente? Ele incendiou vários carros de polícia durante muito tempo, em plena luz do dia. Ele viu um carro de polícia e ele se sentia impotente e desprezado, então ele ia lá e tacava fogo. Ele fez isso com várias viaturas em toda a cidade, inclusive uma que chegou a estar estacionada na frente da sua residência, e ele disse que se sentia muito poderoso quando os policiais perdiam seus veículos. Alguns desses carros que foram queimados chegaram a ficar ali do mesmo jeito durante dias até serem recolhidos. E ele também contou que amava sentir o cheiro da fumaça. Já numa altura, o que ele mais gostava não era nem de causar um incêndio em si, mas era de causar um incêndio, filmar e aí voltar para casa e assistir as fitas, para que ele pudesse fazer todos os atos eróticos que ele já estava acostumado a fazer. Ele também começou a ter uma fixação pelos uniformes azuis e pelos bonés das autoridades de trânsito da área do Washington Metropolitan. Ele começou a seguir também os motoristas de ônibus para ver qual que eram as rotas. Ele ficava observando também os motoristas de metrôs, então ele ia para o pátio do metrô e ficava filmando. Ele incendiou muitos carros de motoristas de ônibus, eles iam trabalhar e ele ia lá e provocava o fogo de sempre. Às vezes ele decidia no dia anterior qual carro ele iria incendiar no dia seguinte. O carro que ele achava mais bonito, ele tacava fogo. Teve uma vez que ele foi em algum lugar e aí um Mustang branco estacionou ao lado dele. E o motorista olhou para ele, fechou a porta e foi embora. Então ele foi e incendiou esse carro também. Chegou num ponto de várias pessoas já começarem: seu carro também pegou fogo, o meu também pegou fogo. Foi nascendo uma comunidade de pessoas que o carro pegou fogo. Ele também recortava as histórias que saíam no jornal, todos os incêndios que ele concluía que fosse relevante. Um dos pontos auge dessa emoção foi quando a Força Tarefa instaurou uma perseguição que começou a ser coberta pela mídia, então ele amou ver aquilo tudo acontecendo em rede nacional. A história dele aparecia na semana, toda semana. Teve um detalhe também que me deixou perplexo, que foi a questão de que os repórteres iam saindo nas ruas entrevistando as pessoas. E um repórter perguntou para um homem o que ele achava dos incêndios que estavam acontecendo, e ele falou que acreditava que o incendiário era um doente e que precisava de ajuda mental. Aí o Thomas queria descobrir quem era aquele homem porque ele queria incendiar a casa dele. Alguns residentes dos bairros onde estavam acontecendo os incêndios foram entrevistados pelos repórteres e as respostas que eles davam à imprensa era sempre a mesma: esse homem é um doente e precisa de ajuda mental. O Thomas ficava furioso quando ouvia essas respostas e ele disse que só não incendiou a casa dessas pessoas porque ele não conseguiu descobrir aonde elas moravam. Ele descreveu que o pensamento era da seguinte forma: é uma pena que eu não sei aonde você vive. Como ele já estava familiarizado com os detetives que apareciam toda semana na TV, e ele pegou uma fixação pelo porta-voz da polícia. E ele também desenvolveu uma fixação pelo chefe dos bombeiros, Adrian Thompson. Ele ia ao delírio quando ele via nas coletivas de imprensa, nas conferências de imprensa, essas pessoas com as medalhas, eles uniformizados com os caps, que são tipo boinas na cabeça. Então ele começou a provocar cada vez mais incêndios na tentativa de fazer com que esses homens fizessem cada vez mais coletivas de imprensa e esses em específicos aparecessem na TV. O David mandou fotos de outros lugares, de outras casas que ele incendiou. Então o Thomas descreveu alguns dos motivos, das razões que ele foi incendiando certas casas. Por exemplo, teve uma que ele ficou atraído pela bicicleta que estava na porta. Então ele incendiou a casa de um idoso, que posteriormente ele soube que era desse idoso, então ele ficou muito compadecido por ter feito isso. A mídia uma vez descreveu que o incendiário estava passando de bicicleta. Ele ficou furioso porque a mídia entendeu tudo errado. Ele chegou a descrever: eu tenho carro, como que eles se confundem com bicicleta? Em um outro incêndio, ele foi para a varanda,
ele sentou lá, ficou um tempo, deu uma volta nos fundos. Ele disse que foi um bom fogo, porque o cara que morava lá era um estudante universitário muito bonito. Graças a Deus ninguém se machucou nessa casa, a mãe e esse rapaz universitário conseguiram sair para fora, mas obviamente perderam tudo, aparentemente a casa não tinha seguro. Os investigadores sabiam das sacolas pretas que ele usava e que sempre sobravam nos incêndios. Então, como essas sacolas provavelmente eram compradas numa loja de conveniência, eles tentaram rastrear a origem. Só que havia dezenas de lojas 7-Elevens e dezenas de outras lojas de esquina que vendiam essas sacolas. Eles reduziram a margem consideravelmente. No incêndio automotivo que o Thomas havia provocado, havia sobrado o resto do saco plástico que estava escrito "Feito na China para a loja de Cornelius". E um outro incêndio, dias depois, eles também resgataram o que sobrou e tinha a mesma coisa. Feito na China para a loja de Cornelius. Então eles concluíram que essa sacola na verdade era de uma bag company, uma empresa de malas em Richmond. E essa empresa só fornecia as sacolas para duas lojas na área DC. Eram as lojas Circle 7, uma que ficava perto da Avenida Martin Luther King e outra na Curtinell Avenue. Então os investigadores colocaram câmeras em ambas as lojas e eles começaram a chamar aquela força-tarefa de Operação Saco Preto. A ideia era colocar preventivamente evidências contundentes na mão do incendiário. E eles ficaram pensando o que a gente vai fazer, o que podemos fazer, qual é o nosso próximo passo. E eles tiveram a seguinte ideia. Eles anexaram chips de aço inoxidável do tamanho de uma miniatura na parte interior de cada sacola. Cada chip era marcado de acordo com um código alfanumérico. Então, se um desses sacos fosse envolvido no incêndio, o chip iria sobreviver. E como os agentes iam para as lojas diariamente para rastrear quais sacolas foram usadas, eles seriam capazes de ver nas gravações qual foi o cliente que comprou aquela sacola. E em 5 de dezembro de 2004, uma pista estranha apareceu. Um outro fogo doméstico, eles encontraram boné e roupas do corpo de fuzileiros navais. O laboratório pegou essas roupas e determinou que o DNA da calça combinava com o DNA encontrado em outras cenas. Então eles acharam que o incendiário poderia ser algum tipo de fuzileiro. Então eles foram até a NCIS, que era a Agência de Investigação de Crime Naval, e eles não poderiam fornecer os perfis militares dos fuzileiros atuais. Mas eles tinham uma leva de uma série de informações por conta dos incêndios que haviam acontecido com os carros dos fuzileiros em outros quartéis. Então eles cederam as filmagens desses locais e deram para a força-tarefa. Então um carro chamou a atenção nas imagens. Então eles rastrearam esse carro até um homem que vivia na esquina da loja Circle 7, na Avenida Martin Luther King. E esse homem era o Thomas Anthony Sweet. Os investigadores começaram com uma vigilância sobre ele, e a princípio ele parecia ser um trabalhador médio normal e um funcionário muito leal da KFC, mas algo parecia errado no seu comportamento pela excessividade que ele tinha na meticulosidade. O agente Fulkerson assistiu do seu carro um dia quando Thomas saía do restaurante e se ajoelhou ao ver chiclete grudado na calçada, e ele começou a raspar esse chiclete para deixar a calçada limpa. Incrivelmente, nesses dias que eles estavam vigiando o Thomas, ele não causou incêndios. Então eles já estavam ansiosos, e como eles concluíram que nada da investigação da vigilância poderia ligar o Thomas aos incêndios, então eles decidiram agir e partir logo para o interrogatório. Ele entrou para dentro da KFC e disse que precisava de ajuda para obter informações do caso do incendiário e queria saber se o Thomas tinha visto alguma coisa. E aí chegou no momento que ele pegou e perguntou logo: "Você é um incendiário?" Aí o Thomas respondeu: "Por que eu iria incendiar aquelas lindas casas e vê-las pegando fogo se eu quero comprar uma casa para mim?" Então o detetive Ferguson pediu para que o Thomas se submetesse a um teste de DNA, ele concordou. E aí quando o Thomas foi para casa, ele destruiu todos os seus diários, aquele que ele anotou durante anos, todos os seus incêndios. Enquanto isso, o cotonete de saliva foi para o laboratório e dias depois o técnico ligou e disse: "É esse homem." O
Thomas foi preso em 27 de abril de 2005, depois que ele saiu de uma reunião regional da KFC. Ele manteve a sua inocência por meia hora durante os questionamentos, mas aí os detetives começaram a elogiá-lo, falaram sobre a qualidade dos incêndios e tal, e ele acabou confessando. Em algumas partes do interrogatório ele engasgava, chorava, ele admitiu ter sido responsável pelas últimas 2 senhoras. Eles acabaram fazendo um acordo de confissão com o Thomas, e um dos pedidos dele, olha só, era falar com o porta-voz da polícia. Lembra que eu falei que ele tinha uma fixação pelo porta-voz que aparecia na TV? Então, quando o porta-voz da polícia veio, o Blackwell, o Thomas disse que sentia muito por todas as dores de cabeça que havia provocado. Algemado, o Thomas apertou a mão do Blackwell e ele passou 4 dias andando de carro para lá e para cá com o detetive Ferguson e Luckett, para mostrar onde ele havia causado fogo e contar um pouco das suas histórias. Ele adorava a conversa fiada. No carro, uma coisa que chamou a atenção dos 2 detetives foi que, normalmente, os presos eles ficam muito envergonhados. Mas o Thomas aproveitou ao máximo toda a cavalgada que eles estavam dando por todos os lados. E ele se apegou tanto a esses detetives que, nas casas que ele enviava o David, ele chamava os 2 pelo primeiro nome e vivia perguntando: por favor, sabe me dizer como estão o Scott e o Bob? E ele disse que sentia muito respeito e gratidão pelos detetives que o prenderam. E ele continuou perguntando durante muito tempo pelo Scott e pelo Bob, sempre demonstrando muito carinho e sempre interesse em saber no bem-estar deles. Ele fez um acordo de uma confissão secreta, foi o acordo mais rápido que esses detetives já viram na vida, e ele acabou assumindo a responsabilidade por 353 incêndios. No julgamento, ele foi sentenciado a 133 anos de prisão perpétua, e o juiz ainda declarou que essa sentença não era nem de longe uma punição pelo complexo de danos que ele havia provocado. Após a sentença, rapidamente ele foi enviado para a penitenciária dos Estados Unidos em Terre Haute. Nas cartas, ele sempre pareceu muito conformado com o fim que ele teve e ainda escreveu algumas coisas até motivacionais. Eu vou ler aqui para vocês. Deus tem sido misericordioso e bom, e quer obedecer e guardar sua vontade, pois eu não sou mais preocupado com esta vida, mas com a vida depois dela. Ainda há esperança para todos nós, não importa de onde são. Este velho corpo mortal em breve não existirá, mas a alma irá para o céu. Estou feliz em saber que Deus é um Deus perdoador e que não há pecado tão grande que Ele não perdoará. Isso não é um pensamento maravilhoso? Ele então parece agradecido pelo fogo estar fora de seu alcance. Ele comentou que a irmã dele enviou fotos da frente da casa dela e que a casa era linda, tinha uma varanda maravilhosa. Quando ele pensa nas chamas, ele sente alegria e vergonha ao mesmo tempo. E ele declarou que esses demônios ainda estão dentro dele. E o David, o repórter, ele fez o seguinte: vocês lembram da abertura do incêndio, de como eu contei, daquele homem que ele seguiu e então que tinha enteados a filha, o enteado embaixo? O que acontece? Esse incêndio não havia aparecido na confissão que ele fez para a polícia. Esse incêndio foi revelado nas confissões que ele fez para o Dave, nas cartas. Só que o Thomas não se lembrava corretamente do sobrenome do Roy, lembra? Então ele escreveu o sobrenome errado e o Dave teve uma certa dificuldade, demorou um certo tempo até ele encontrar o homem correto. Esse incêndio, embora os filhos e o pai tivessem saído da casa, a mãe, Bessie Mae Duncan, não tinha sobrevivido. E quando Dave descobriu o nome correto do Roy, ele esperava esclarecer pessoalmente essa questão com o Thomas. Mas a comunicação entre eles acabou sendo interrompida. O próprio Thomas colocou um ponto final. Na última carta que ele enviou ao Dave, ele disse o seguinte: bem, Dave, espero ter estimulado sua mente um pouco, mas é como se eu estivesse me sentindo muito otimista e animado para escrever sobre o passado, embora eu não tenha futuro. E fico feliz em ouvir que essas histórias são de interesse para você. Os administradores da prisão começaram a devolver todas as correspondências que o David mandava, o Thomas não estava aceitando mais, e depois ele ainda tentou se encontrar pessoalmente, mas o Thomas se recusou a vê-lo através de um oficial da prisão. Então o Dave foi até Nova York conversar com os filhos daquele casal, com os filhos do Roy,
Shirley, de 41 anos, e Rodney, de 40. A princípio, quando Dave falou com Rodney por telefone, ele ficou um pouco incomodado pelo aquele jovem de 22 anos estar querendo tocar naquele assunto do incêndio, mas ele acabou aceitando o encontro porque eles mesmos nunca tinham conseguido as respostas em relação àquilo que desmoronou a vida deles aquela noite. Rodney disse o seguinte: não estava claro esse relatório e eu nunca concordei com ele. Ele se referiu imediatamente ao cigarro que foi apontado como causador do incêndio, porque esse relatório acabou apontando como se tivesse sido imprudência dos pais dele, como se o cigarro tivesse sido deixado lá de uma forma descuidada. E a Shirley e o Rodney, eles se encontraram com ele numa cafeteria e descreveram a vida como 2 capítulos: a vida antes do incêndio e a vida depois do incêndio. Quando David tentou apertar a mão da Sherry, ele esqueceu que ela não podia por consequência das queimaduras. Ela tinha 19 anos na época e estava no auge da juventude, acabou ficando com muitas queimaduras em algumas regiões. E ela e o irmão, eles sempre foram desacreditados porque durante muitos anos eles afirmaram: não foi um cigarro que começou o incêndio, isso tá errado. Só que a polícia desistiu da investigação logo de cara e eles afirmaram a vida toda: não foi desse jeito que o fogo começou. E esses irmãos tinham a certeza absoluta que o fogo não havia começado por um cigarro pela questão mais clara e lógica possível: ninguém naquela casa fumava cigarro. Durante anos eles ficaram imaginando na cabeça o que poderia ter acontecido, o que poderia ter causado, como aquilo começou. Infelizmente, por conta do acordo que o Thomas fez com os investigadores, eles não podiam ir revelando os detalhes dos incêndios, não poderiam dar respostas. Então, todas as informações só poderiam ser liberadas a partir do que o próprio Thomas contasse para outra pessoa, como estava acontecendo a partir de então com o Dave. E ele então olhou para aqueles 2 irmãos, contou toda a verdade, que havia sido o Thomas que tinha seguido o pai deles e que incendiou a frente da casa. Ele relatou do relacionamento por correspondência que ambos tiveram. E ele acabou fazendo uma revelação que foi muito chocante, porque o Rodney, durante muitos anos, ele ia para Washington e ele parava em frente à casa e ficava olhando. Ela ficou durante muitos anos carbonizada do mesmo jeito depois do incêndio. Ele também revelou que o Thomas, durante muitos anos, também ia para frente da casa e ficava contemplando ela destruída e destroçada. Outro detalhe que foi pior ainda foi que o Thomas chegou aí para frente do serviço funerário que recebeu a mãe deles, a Bessie Mãe Duncan. Os irmãos ficaram indignados e a prova de que o Thomas estava falando a verdade era de que ele deu o nome certíssimo da funerária e o próprio Rodney não se lembrava o nome. Então ele ligou para familiares na mesma hora para saber quem estava certo, se era o nome que ele estava sugerindo ou então se era o do Thomas. E realmente a informação do Thomas estava correta. Ele não chegou a entrar no serviço funerário, mas ele ficou do lado de fora, na chuva. A Shirley ficou em choque, ela demorou um certo tempo para digerir a notícia. O Dave inclusive deu essa carta para que ela pudesse ler. O Rodney disse que ficava satisfeito de saber que ele jamais poderia sair da prisão novamente e que aquilo poderia servir como um desfecho, principalmente porque os 2 estiveram certos a vida inteira. O incêndio não tinha sido culpa de ninguém da família. E agora eles poderiam provar. Algum tempo depois, a Shirley ligou para o David e disse: agora, quando eu olho para o meu corpo, eu vejo as queimaduras de uma forma diferente. Não foi um acidente, não tenho mais que tentar ficar adivinhando. Foi um lunático que fez isso comigo. E por fim, o Dave nunca teve a chance de revelar para o Thomas que, embora o Roy tenha saído da casa, ele foi internado porque estava em estado crítico. 60% do seu corpo havia sido atingido pelas chamas e ele acabou passando por uma série de cirurgias no Washington Hospital Center, mas infelizmente essas cirurgias não foram suficientes e ele acabou perdendo a vida em 5 de março de 1985, antes de completar 2 meses do terrível incêndio, que de diversas maneiras, de diversos jeitos, infelizmente,
atingiu, danificou e mudou a história dessa família para sempre. Durante anos ele sempre achou que a esposa havia sido um efeito colateral, mas ele nunca imaginou que o Roy também tinha sido uma vítima. Bom, vamos partir para a nossa análise. Tem muita coisa embutida que eu fui falando aqui com vocês, então eu vou destacar os principais pontos, principalmente que é o seguinte: o cérebro desse homem não funciona como o nosso. Se ele for solto hoje, ele vai causar mais incêndios? Vai, não tenha dúvidas. E entender a cabeça dele é um pouco chocante, porque assim, ver a imersão de detalhes, teve algumas coisas que eu deixei de fora, que não... a gente sempre pega uma peneira, eu trago o que é importante, o que é interessante, tem alguns detalhes que são muito repetitivos, então eu acabei não trazendo, mas vendo a profundidade, o tempo que eu fiquei envolvido nessa história, que foi muito longa, a gente fica sem palavras para ver tantas situações. Eu fico pensando nessa família que foi tão danificada, mas também as outras famílias, porque a vida financeira, de repente você tem uma casa, no outro dia você não tem mais, então isso desvirtua, isso desequilibra, isso causa dores profundas. E eu acho que o Thomas nunca chegou a ter uma noção da consequência dos incêndios que ele provocou, mesmo os incêndios que não houveram vítimas. Ele só ficou apegado nas pessoas que acabaram partindo e nos outros ele achou que estava tudo bem. E aí quando a gente olha, tentando entender a origem, a raiz, de onde nasceu esse comportamento, de onde veio. Quando eu olho para a educação dele, eu vejo que ele teve uma infância normal, houveram muitos vínculos religiosos, inclusive ele tem ligação com esses vínculos religiosos até o dia de hoje. Ele acredita em Deus, mas isso não foi o suficiente para impedi-lo de fazer tudo o que ele fez. Desde a infância ele demonstrou uma dificuldade de se relacionar com as pessoas, de transmitir, de expressar suas emoções. E aí ele fez com que o fogo se tornasse a conexão com seus alvos. Era uma expressão, era uma manifestação desses sentimentos, das parafilias, de todos os desejos impróprios que ele estava tendo por tudo e por todos. Eu vou dar um chute estabelecendo uma teoria, mas eu acredito que parte dessa fenda emocional que tinha no Thomas, que tem nele, tem alguma ligação com o pai. Provavelmente o pai era um homem distante emocionalmente. Isso explicaria um pouco a atração que ele tinha por homens em estado de poder. Ele sentia, no caso, o corpo físico demonstrava esse poder. Em nenhum momento a gente vê a atração por homens magros, por pessoas que aparentavam ser fracas. Não, todos estavam uniformizados, demonstrando autoridade, ou então eram rapazes muito musculosos, que tinham uma força física muito grande, que passavam essa sensação de segurança, de confiança, de autoridade, que talvez ele nunca tivesse sentido de verdade na infância. Eu acredito que ele não recebeu do pai dele, porque você pode ver naquele relato em que ele já ia escondido para ficar observando o pai pela janela. Eu tentei analisar o temperamento dele através do método DISC, que eu acredito que ele seja estabilizado. Isso demonstra um pouco a calma, a mansidão com que ele teve com várias situações. Eu acho que se fosse uma pessoa dominante, a situação aqui seria outra. Mas todos os incêndios foram causados por causa de alguma emoção, seja por rancor, ciúme, vingança, desejos sexuais. E em uma certa altura ele já estava saturado. A gente pode ver isso na parte que ele menciona agradecer a Deus por ter sido pego. Significa que os estímulos estavam enfraquecendo e que provocar aqueles incêndios já não estava mais trazendo aquela realização que ele sentia anteriormente. Ele estava insatisfeito com a sua vida, mas não conseguia parar por conta própria. É isso que acontece com pessoas que ficam presas em parafilias e que ficam presas em outros comportamentos, que muitas vezes até vêm me questionar, mas qual é o problema se eu consigo trabalhar, se eu consigo fazer as minhas coisas? O problema é que sempre haverá consequências, e as consequências elas sempre vão aparecer. Em uma das cartas, ele menciona que ele não gostava de ser chamado de incendiário, que era um nome degradante, porque de uma certa forma ele não se via dessa maneira. Ele não se via como um vilão, como um criminoso. Ele se via como alguém que estava satisfazendo seus próprios desejos. E o incêndio, ele era um substituto muito claro para o prazer sexual que ele tinha. E em contrapartida, da mesma forma que ele se sentia atraído por esses homens uniformizados, ele também se ressentia por eles, porque estes eram algo que ele não era. A vida inteira dele foi uma fantasia, porque ele passou dos 50 anos fantasiando através da vida dos outros. Ele sempre quis pertencer a um lugar, ele não conseguiu. Ele era viciado em ordem, em limpeza. Provavelmente se ele tivesse entrado para os fuzileiros
o armário dele seria o mais organizado e limpo de todos. E ele não conseguiu superar essa rejeição. Eu acho que, de uma certa forma, se ele se sentia, como ele já expressou, que nunca se sentiu amado pela família, então já havia esse sentimento de rejeição que o acompanhou desde a infância. A rejeição que ele teve com os 21 anos foi a gota d'água para começar a desencadear esses comportamentos perigosos que ele passou a demonstrar por todos os 30 anos posteriores. Então ele não esqueceu a rejeição, ele não aceitou a rejeição, ele associou dever e coragem a corpos bonitos, a uniformes maravilhosos, e ele incorporou essas características em vigorosos uniformes militares. O sonho dele, como foi frustrado, acabou sendo erotizado, chegando a níveis absurdos de excesso de luxúria. Então o mundo real dispensou Thomas como um soldado, mas dentro da sua cabeça ele se tornou um. Por isso, de um certo modo, ele queria que nos incêndios as vítimas corressem até os seus braços. Ele queria sentir essa necessidade de ser útil, de ser um salvador. Infelizmente, o acúmulo de frustração, o acúmulo de rejeição e a falta de capacidade de lidar com eles transformou Thomas em um dos piores incendiários dos Estados Unidos. A vida, ela é feita de momentos e a frustração faz parte da vida de quem quer crescer. E nesse caso, a frustração, ela ganhou desse homem. A dor deu um golpe. E quando ele se levantou do chão, ele assumiu o papel da dor. Ele perdeu para sempre si mesmo e passou 30 anos causando dor em outras pessoas. Eu não sei se você caiu e se levantou, ou se você caiu e ainda não conseguiu ficar de pé. Talvez você esteja parado, deitado, sentado, no cárcere da queda. Talvez você esteja esperando alguém vir ao teu encontro e te levantar. Ah, o meu socorro vai chegar, fulano vai vir me buscar, Beltrano vem me ajudar, a pessoa certa vai aparecer. Eu preciso te falar uma coisa. Você precisa retomar o seu caminho por conta própria. Infelizmente, nós estamos num mundo onde as pessoas não estão prestando atenção em quem está indo para frente e em quem está ficando para trás. Por isso eu te convido, neste momento que você está vendo esse vídeo, a retomar a sua estrada, retomar a sua jornada, retoma a sua história. Pessoal, eu espero que você tenha gostado. Não foi um vídeo fácil de gravar, tinha muitos detalhes, tinha muitas questões que eu precisava ali organizar de uma forma muito delicada, principalmente pelo teor da perversidade, né, da perversão que o Thomas estava envolvido. Particularmente, o trabalho de pesquisa ele foi muito exaustivo, tinha poucos recursos e na tradução eu também passei um pouco de apuro, porque diferente dos trabalhos anteriores, esses textos estavam muito bagunçados, eu tive que arrumar palavra por palavra, então eu fiquei muito tempo preso nesse caso, mas o resultado final está aí, eu espero que vocês tenham gostado. Então comenta aqui embaixo, compartilha, passa esse vídeo pra frente, eu espero que você esteja gostando desse trabalho. Amanhã a gente volta pro penúltimo capítulo, onde a gente vai começar a melhor história dessa minissérie, você vai ficar sem palavras com tudo que você vai ouvir. Me siga lá no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Se você quiser saber mais do meu trabalho, tem o meu livro Perfeito Estranho, que já está disponível nas livrarias, nas plataformas digitais, Kindle, na Amazon. Se você adquirir pelo site, você ganha bônus, você ganha posters, um monte de coisas exclusivas somente para você. Eu tô aqui para te ajudar e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até amanhã, pessoal!